Você já parou para pensar que uma das consequências mais profundas da desigualdade é que ela não produz apenas pobreza material? Ela também produz dificuldades emocionais de imaginar o futuro. E talvez seja por isso que tantas pessoas tenham medo de prosperar, mesmo desejando uma vida mais estável. Eu me chamo Jade Diniz e seja muito bem-vinda e bem-vindo ao canal da Economia. Bom, gente, quando a gente fala sobre prosperidade hoje em dia, normalmente, o que aparece ou o que vem na mente das pessoas está muito ligado a algumas questões, como aquela riqueza visível, né, consumo de luxo, alta performance, sucesso constante, produtividade extrema, como se a prosperidade tivesse se tornado quase que uma estética. Mas aí eu gostaria de te convidar a voltar comigo na origem da palavra prosperar, porque na minha opinião ela revela uma ideia bastante diferente do que circula atualmente. A etimologia da palavra prosperar vem do latim prosperare, que literalmente significa avançar com esperança. Ou seja, originalmente, prosperidade não tinha relação direta com ostentação, mas sim com possibilidades, continuidade de vida, segurança e estabilidade. E aí, quando eu estava refletindo sobre isso, também me veio a importância de buscar a palavra contrária, né, da palavra prosperar, que diferente do que as pessoas imaginam, não significa fracassar, mas sim desesperar. E pensando de novo na etimologia da palavra desesperar, significa o quê? Perder a esperança. Ou seja, perder a capacidade subjetiva de acreditar que uma vida diferente é possível. E isso, gente, é importante porque a desigualdade social, ela produz exatamente esse tipo de impacto. Ela não afeta apenas a nossa renda e o nosso consumo, ela afeta a forma como as pessoas se percebem dentro do mundo. Em contextos de vulnerabilidade e insegurança constante, a vida muitas vezes se organiza em torno da sobrevivência imediata, né, como resolver urgências. E isso acaba ocupando um espaço emocional que afeta numa sobra de pouco tempo aí de energia psíquica para a gente planejar o nosso longo prazo, elaborar nossos sonhos e construir perspectivas futuras. E isso, gente, não acontece porque as pessoas não sabem sonhar ou não querem melhorar de vida. Pelo contrário, diversos estudos sobre pobreza e comportamento econômico mostram que a escassez prolongada altera profundamente a forma como o cérebro organiza prioridades. Então, quando alguém vive constantemente preocupado com aluguel, comida, né, endividamento, as contas para pagar, o foco dessa pessoa inevitavelmente vai se deslocar para o curto prazo. Não porque existe uma incapacidade individual, mas porque a sobrevivência consome nossos recursos cognitivos e também emocionais. Então, por isso que eu acho importante a gente falar dessa problemática e que para mim é bastante sintomático, né, essa ideia meritocrática de que prosperar depende apenas de esforço ou de mentalidade, porque prosperidade ela não é construída somente com trabalho, ela também depende de condições materiais mínimas de estabilidade, tempo, segurança, descanso e possibilidade da gente projetar o nosso futuro. E, infelizmente, nem todas as pessoas acessam essas condições da mesma forma, não é mesmo? Além disso, gente, existe uma dimensão social e simbólica muito forte na ideia de prosperidade, em sociedades profundamente desiguais como a nossa sociedade brasileira. Mobilidade social não significa apenas aumento de renda, ela envolve deslocamentos culturais, emocionais e também simbólicos, né? Então, quando uma pessoa começa a acessar espaços, né, hábitos e condições de vidas diferentes do que marcam a sua origem, isso também produz conflitos de pertencimento. Inclusive, eu falei sobre isso no meu vídeo anterior. E aí, gente, muitas pessoas sentem culpa ao desejar essa certa estabilidade, porque elas cresceram associando o sofrimento à honestidade, à simplicidade ou até mesmo essa questão da consciência social. Então, em alguns contextos políticos e culturais, existe inclusive uma romantização da precariedade, como se viver constantemente exausto fosse sinal de compromisso ético com a realidade social, não é mesmo? Mas, na minha opinião, gente, dignidade não deveria ser vista como alienação e estabilidade não deveria ser interpretada como abandono de consciência de classe. E eu acho, gente, que parte do medo de prosperar, ele nasce justamente dessa tensão. Porque prosperar em muitos casos parece que a gente significa que a gente se afastar emocionalmente da onde a gente vem, né, da nossa origem. Como se melhorar de vida implicasse necessariamente em romper os vínculos, né, e abandonar as nossas referências. Só que isso não é necessariamente verdade, né?
Porque ao mesmo tempo que a gente precisa reconhecer que o próprio modelo contemporâneo de prosperidade é profundamente adoecedor, gente. Infelizmente, o capitalismo transformou prosperidade em performance permanente. E aí, as redes sociais, elas vêm intensificando essa lógica, né, ao transformar o consumo em produtividade e felicidade em espetacularização. Ou seja, o sucesso ele passou a ser medido por visibilidade e pela capacidade de demonstrar alta performance o tempo todo. Isso é muito cansativo, né, gente? E aí talvez muitas pessoas elas não rejeitem a ideia de prosperar, mas elas rejeitem o modelo atual que acreditam precisar assumir para prosperar. Porque, gente, existe uma diferença enorme entre desejar estabilidade, desejar viver em função de performance constante e monetizável, né? Enquanto isso, a escassez ela continua produzindo marcas emocionais bastante profundas, né? Como o medo de perder tudo, o medo de desejar demais, né? A sensação de que certas formas de viver não é para mim. E aí, muitas vezes, gente, isso aparece como autossabotagem, como culpa, né? Ou até com medo de tentar. Também falei sobre esse vídeo. Mas aí eu acho que isso é muito mais uma consequência psíquica das trajetórias marcadas por uma insegurança constante. E aí, outra coisa que eu acho importante a gente falar, gente, é para a gente ter cuidado com discursos que tratam a prosperidade como apenas mentalidade, né? O mindset. Como se bastasse acreditar mais, vibrar diferente, pensar positivo, fosse produzir esperança de uma forma sustentável, sendo que a gente vive numa exaustão permanente, não é? E aí, depois de tudo isso, gente, eu trago uma pergunta meio que inevitável. Como uma pessoa, ela pode voltar a acreditar que prosperar é possível quando ela passou a vida inteira tentando sobreviver? E aí, vamos lá, gente. A primeira coisa é voltar a pensar e conversar sobre prosperidade de uma forma mais honesta, né? Como a gente conseguir pagar conta sem desespero, ter algum tempo livre, dormir sem ansiedade, né? Construir uma pequena reserva, imaginar um futuro sem sentir ameaça permanente. Outra coisa, gente, organizar então minimamente a nossa própria vida financeira, né? Mas claro, dentro das possibilidades reais de cada pessoa. E também como forma de produzir algum nível de previsibilidade, né? Então, saber quanto entra, quanto sai, quantos os gastos geram mais, qual dos meus gastos geram mais sufocamento, né? E quais pequenas mudanças eu posso fazer para diminuir a ansiedade no final do mês. Isso, gente, não vai mudar a estrutura da desigualdade, mas pode diminuir aquele caos interno de segurança financeira que a gente acaba produzindo dentro da gente, né? Outra coisa, gente, é a gente mudar nossa perspectiva e as nossas referências de prosperidade, porque se as únicas referências que a gente tem foram de pessoas milionárias, né, que estão performando luxo o tempo inteiro, essa coisa da prosperidade vai aparecer distante e irreal, né? Então, eu acho que buscar referências mais saudáveis de pessoas que construíram estabilidade de uma forma possível, né? Pessoas que conseguiram criar minimamente uma forma de respirar sem transformar tudo em performance, tudo em espetáculo, né? E aí isso vai mudar a forma como a gente imagina o nosso próprio futuro. Eu também acho importante, gente, a gente perceber que a prosperidade ela não precisa acontecer de uma forma grandiosa para ser legítima, né? O capitalismo ele adora vender a ideia de transformação radical, enriquecimento rápido, né? Mas muitas vezes, gente, a vida ela é construída com microestabilidades, como a gente ter aquela pequena reserva, né? Conseguir sair do cheque especial, aprender alguma coisa diferente, melhorar a nossa relação cotidiana com as pessoas e com o dinheiro, né? Ter um pouquinho mais de descanso, reduzir alguma dívida, conseguir planejar o próximo mês sem desespero, né? Então, eu acho que são passos para a gente voltar a conseguir imaginar futuros, né? Então, assim, gente, tudo isso para mim é prosperidade. Lembra da etimologia da palavra? Manter a esperança. Assim, gente, infelizmente a desigualdade ela encurta nossos horizontes, né? Ela faz as pessoas viverem apenas tentando sobreviver ao presente. Então, começar a imaginar pequenas possibilidades futuras, eu acredito que já é uma forma de resistência tanto emocional quanto econômica, né? Uma última coisa que eu acho fundamental a gente conversar é a gente conversar sobre dinheiro sem ter vergonha, porque eu acho que a precariedade ela se alimenta do nosso silêncio. O isolamento também, gente, faz pessoas acreditarem que elas fracassaram individualmente, quando muitas vezes elas estão tentando sobreviver dentro de uma estrutura profundamente desigual. Então, conversar sobre dinheiro, trocar experiências, né, estudar, compartilhar estratégias possíveis e também construir redes de apoio podem diminuir um pouco ou muito a nossa sensação de incapacidade individual.
E ainda existe, gente, uma dimensão emocional importante em aprender a sustentar pequenas experiências de estabilidade sem sentir culpa. Porque muita gente foi ensinada a acreditar que descansar é perigoso, né? Que se preocupar consigo mesmo é responsabilidade, né? Que desejar uma vida melhor é arrogância e que prosperar significa a gente abandonar as nossas origens. A gente, dignidade não é traição. Então, construir uma vida menos sofrida, ela não significa abandonar a nossa consciência social, né? Significa a gente reconhecer que nenhuma pessoa deveria adoecer para provar o seu valor e a sua ética. Porque no fim das contas, gente, prosperar não precisa significar, não significa se tornar extraordinário, né? Mas sim a gente recuperar a nossa capacidade de existir sem que o medo organize toda a nossa vida, tanto individual quanto coletiva. E como bem destacou Paulo Freire durante toda a sua trajetória, que possamos voltar a esperançar. E aí, por fim e não menos importante, me conta aqui nos comentários como esse tema tem atravessado a sua vida. Eu acho que quanto mais a gente conversa sobre dinheiro de forma honesta, mais a gente percebe que muitas dessas dores elas não são individuais, mas sim estruturais. E se você quiser continuar acompanhando esse tipo de conversa, né, sobre dinheiro, desigualdade, comportamento financeiro e várias outras coisas que atravessam a nossa vida real, se inscreve aqui no canal. Vou ficar muito feliz de ter aqui você comigo. E aí é isso, gente. Eu agradeço a sua presença até aqui. Eu deixo meu super abraço, esperança pra gente, libertação. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!